O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda a parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Hoje, dia 11 de fevereiro, é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Nós não celebramos a missa própria de Nossa Senhora, porque o domingo tem a precedência, mas hoje, de uma maneira especial, a Igreja reza e se recorda dos doentes, dos enfermos. E hoje, fora da liturgia, nós, paraliturgicamente, vamos dizer assim, nós celebramos a Jornada Mundial dos Enfermos. Por quê? Porque, como nós sabemos, essa aparição de Nossa Senhora de Lourdes no século XIX, durante essa aparição, uma das coisas que Nossa Senhora fez ao aparecer para Santa Bernadette em Lourdes, na França, foi fazer aparecer uma fonte de água. E muitas pessoas que tocaram essa água, que se banharam nessa água ou beberam dessa água, foram curadas. Tanto é assim que até hoje, diariamente, milhares de peregrinos vão para Lourdes e se banham em algumas piscinas que são preenchidas com a água dessa fonte, e há relatos constantes de milagres. Alguns dos milagres até muito bem documentados, com laudos médicos de curas absolutamente extraordinárias, e tendo consciência disso, a Igreja hoje, então, celebra essa Jornada Mundial dos Enfermos. E no Evangelho de hoje, assim, na semana passada, Jesus havia curado a sogra de Pedro. Hoje, Jesus curou a um leproso. E se fala como as pessoas começavam a ir até Jesus, muitos o procuravam por causa do poder que ele tinha de realizar curas. O Evangelho nos fala exatamente sobre a cura das doenças. E Jesus realizava curas de doenças por dois motivos. Primeiro, porque Jesus tinha compaixão pelas pessoas. E hoje nós ouvimos como Jesus, ao ver aquele pobre leproso, uma doença então incurável, que estava fadado a ficar completamente excluído do convívio social e ter o seu corpo gradativamente desmanchando até morrer, apodrecendo de dentro para fora, Jesus olhou aquele homem com compaixão, tocou e disse: Eu quero, fica limpo. Mas além da compaixão, uma das motivações que levavam Jesus a curar era justamente manifestar que ele é o Filho de Deus. E por meio das curas, Jesus despertou muitas pessoas para a fé, como talvez seja o caso de alguns entre nós. Eu já vi muitas pessoas que se aproximaram da fé depois de uma cura extraordinária em que elas não tiveram dúvidas. Eu fui visitado por Deus. Deus agiu sobre mim e isso levou-as a uma mudança de vida. Mas hoje eu gostaria de meditar brevemente sobre o profundo significado espiritual
que tem as doenças. Todos nós já ficamos doentes. Talvez nem que seja só uma gripe, para aqueles que têm uma saúde de ferro, ou talvez alguns aqui entre nós já estivemos à beira da morte em algum momento. E todos nós ficaremos doentes, e certamente gravemente doentes, nem que seja só um pouco antes da nossa morte. E é preciso recordar que durante a doença Deus nos pede algo. No início da criação do mundo, antes do pecado dos nossos primeiros pais, não havia doença. A doença entrou no mundo como uma das tantas e amargas consequências do pecado original. No paraíso, depois da ressurreição final, não haverá mais doença. Não vai mais ter dor no corpo, não vai mais ter velhice, não vai mais ter nem sangramento, nada. Mas enquanto isso não acontece, e enquanto nós tivermos que passar por essa lei de ter o corpo frágil, vulnerável, nós precisamos entender o que Deus nos pede quando nós ficamos doentes. Vejam, no Evangelho se diz claramente, Jesus tem poder para dizer, ele diz, o leproso diz, se você quiser eu posso ser purificado. Se Deus permite que nós estejamos doentes, Ele que é o médico dos médicos, é porque tem um propósito. É porque por trás dessa doença Ele quer tirar um bem maior. E o que é que nós devemos fazer diante da doença? Então, primeiro, se você ficar doente, seja um simples resfriado, seja uma doença gravíssima, aceite a doença. E é quase invariável que quando nós ficamos doentes, nós não queremos estar doentes. Não, eu não devia estar doente. Agora não era a hora. Eu preciso resolver aquele problema. Eu tenho que cuidar do meu trabalho. As pessoas no meu trabalho precisam de mim. Eu tenho que cuidar do meu filho. O que vai ser dos meus filhos? Eu preciso acompanhar, saber o que vai estar acontecendo. Eu preciso cuidar da minha paróquia. E isso gera uma inquietação. E um doente, ele nunca quer estar onde ele tem que estar. E onde ele tem que estar? Tratando a sua doença. Tomando o remédio que tem que tomar. Seguindo as recomendações médicas com prudência. Se é o caso de uma internação, suportando aquela internação com paciência e oferecendo aquilo para Deus. E nós temos que ter essa certeza, se Deus permitiu que nós caiamos de cama, Deus não nos quer perambulando pela rua, fazendo coisas que nós não podemos fazer naquele momento, nós temos que abraçar aquela sabendo que é a nossa cruz naquele momento. E quando nós ficamos doentes, nós temos que ter essa convicção de que além de aceitar a doença, que já é o primeiro passo e não é fácil, nós temos que abraçar essa doença, como a cruz que nós temos que carregar. E eu sugiro, se algo te custa, se você está mal, se você está debilitado, se você não pode andar, se você não pode comer as coisas que você gostaria de comer, se você tem uma dor crônica, diga para o Senhor, Senhor, eu te ofereço isso, eu uno esse sofrimento ao sacrifício de Cristo na cruz. Eu, na missa, no momento do ofertório, e se eu estiver internado no hospital ou em casa, tendo que assistir a missa pela TV, quando chegar o momento do ofertório, eu vou oferecer junto com o pão e com o vinho os achaques dessa doença. E assim você vai se unir ao sacrifício de Cristo, porque alguém que está enfermo está especialmente unido à cruz de Cristo. Quarta-feira vai começar a quaresma, não é isso? Cada um de nós vai fazer alguns propósitos para a quaresma. Um vai fazer de vez em quando um jejum, outro vai ficar sem comer carne, outro vai tomar banho frio, o outro vai começar a acordar às 3 da manhã para rezar o terço com o Frei Gilson, o outro vai fazer isso, aquilo. Pois bem, aceitar uma doença com confiança em Deus e com paciência possui um valor muito maior do que qualquer sacrifício desses, porque ninguém escolhe ficar doente.
Se você fizer um jejum e tiver fome, a qualquer momento você come alguma coisinha. Se você estiver doente, não tem o que fazer, tem que esperar, você está na mão de Deus. E por isso, e poucos cristãos se dão conta disso, a oração de uma pessoa doente possui um valor maior do que a oração de uma pessoa sadia. A oração que mais agrada a Deus é a oração de quem? Das crianças. E as crianças têm que rezar especialmente para os pais, pelos pais. A oração dos enfermos e a oração das pessoas consagradas a Deus. Mas a verdade é que quando nós ficamos doentes, nós achamos que a nossa oração não vale nada. Porque durante a doença, nós não conseguimos nos concentrar. Você começa uma Ave Maria, já se distrai, você não está com vontade de rezar, às vezes você está impaciente, às vezes você está chateado, mas aí é que você tem que perseverar na oração, sabendo que a oração de um enfermo é um tesouro. E o enfermo está misteriosamente unido a Jesus Cristo. O Evangelho não fala de alguma doença que Jesus tenha contraído, mas o Evangelho narra minuciosamente a paixão de Cristo. E durante a paixão de Cristo, Jesus suportou muitas daquelas coisas que nós suportamos quando nós ficamos doentes. A começar, Jesus sofreu uma agonia mortal no Jardim das Oliveiras, uma profunda dor interior, uma profunda angústia, ao ponto de que ele suava sangue. Jesus teve uma fraqueza tão forte que ele por 3 vezes caiu ao carregar a cruz, já não tinha mais força no corpo e teve que ser ajudado pelo Cirineu. Jesus, embora não tenham quebrado nenhum osso dele, mas Jesus sofreu tantas pancadas que ele ficou com o corpo coberto de hematomas e ele ficou certamente com o rosto completamente inchado, irreconhecível, como às vezes acontece com certas doenças ou tratamentos que nos deixam inchados, irreconhecíveis. Ele ficou coberto de sangue, ele teve uma dor, uma sede terrível, como às vezes certas doenças ou tratamentos nos fazem ter uma sede, e por isso quando nós passamos por essas coisas, nós de alguma maneira, cristãos, nos unimos aos sofrimentos de Cristo. Mas além do mais, a doença possui também um profundo valor espiritual, não somente para quem fica doente, mas para quem está ao lado do doente. E é por isso que essa é uma das obras de misericórdia, visitar os enfermos ou cuidar dos enfermos. E por isso Jesus Cristo diz no capítulo 25 de São Mateus que um dos critérios para a nossa salvação no dia do juízo final vai ser esse: vinde benditos do meu Pai, recebeu o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, porque eu estive doente e me visitastes. Nós temos, por exemplo, na igreja, entre tantos santos, São Camilo de Leles, que visitava os doentes e beijava os pés dos doentes como se eles fossem o próprio Jesus Cristo. E quando nós visitamos alguém que está doente, por mais que às vezes seja desagradável, se nós assistimos alguém com curativos, acompanhando, passando a noite junto com o enfermo, se é alguém próximo da família, filho, pai, mãe, é um dever grave, de justiça. Mas sendo qualquer outra pessoa, é uma grande obra de caridade que agrada muito a Deus e nos santifica. Nos santifica, por quê? Primeiro, porque nos ajuda a lembrar que nós também vamos ficar doentes. E enquanto hoje muitas pessoas estão pulando pelas ruas, se embriagando, ofendendo a Deus, vivendo assim de uma maneira alucinada e frívola, como se não houvesse amanhã, neste exato instante muitas pessoas estão no seu leito de dor, sofrendo muito. Alguns estão agora agonizando, em alguns minutos comparecerão na presença de Deus. E quando nós fazemos companhia a esses que são o tesouro de Jesus e da igreja, os enfermos, nós nos lembramos disso. Nós praticamos a caridade como Jesus, que cheio de compaixão foi lá e tocou, mesmo sendo desagradável às vezes. Não é agradável visitar um doente.
Não é agradável ver uma pessoa que você ama numa cama. Não é agradável ver a sua mãe, o seu pai, o seu filho sem poder comer, sem poder falar, inchado, machucado, gemendo. Não é agradável. Mas nós precisamos viver isso. Nós precisamos fazer isso por amor. E isso cura o outro, mas também nos cura. Nos cura do egoísmo. Nos cura do hedonismo, da vontade de ter só prazer. Nos cura de pensar que nós vamos passar o resto da vida nesse mundo. Nos cura de nos esquecermos de Deus. E por isso, quando nós temos alguém enfermo, não adianta fingir que não está enfermo, não adianta esquecer e partir para outra. Nós precisamos ver que Deus nos chama ali. Mas por fim, e com isso eu concluo, eu gostaria de lembrar só a todos que além do cuidado corporal com os enfermos, Deus nos pede um cuidado espiritual. Se tem alguém enfermo na sua casa, reze com ele. Não o deixe o dia inteiro assistindo o programa da Rede Globo, pelo amor de Deus. Eu já vi sacerdotes que passaram a sua vida inteira servindo a Deus, que quando estavam ali na sua enfermidade foram largados na frente de uma TV, ouvindo o programa da Ana Maria Braga. Que Deus me perdoe. Rezem com os enfermos. Eles precisam de ajuda, alguém que reze junto. Chamem um sacerdote para visitar o enfermo. E sobre isso é necessário um esclarecimento, porque os cristãos hoje são ignorantes a esse respeito. O que diz a Epístola de São Tiago? Se algum dentre vós está enfermo, pois mande chamar os presbíteros da igreja, os padres, porque a oração da fé e a unção salvarão o enfermo. Mas o que eu tenho visto é o contrário. O que eu tenho visto é, nós dizemos, será que não é o caso de ir visitar essa pessoa que está lá de cama? E dizem, não padre, é melhor o senhor não ir porque vai assustar. Um pensamento pagão e supersticioso. A coisa mais natural do mundo, em qualquer etapa da vida, desde o nascimento até a morte, é alguém receber a bênção, a visita de um sacerdote. Ou pior, é melhor não ir, padre, porque senão se for vai morrer. Eu como padre já perdi a conta, não foram 3, 4, 5, nem 6 vezes, foram muitas vezes de pessoas que estavam desenganadas, muito mal, e que depois da unção dos enfermos recuperaram forças. Porque o homem é constituído de corpo e alma. E a unção não tem somente a função de preparar para a morte. A unção dos enfermos tem a função de perdoar os pecados, para que a pessoa combata aquela doença na graça de Deus, e conferir a fortaleza do Espírito Santo e a esperança, para que a pessoa não caia no desânimo, não caia no desespero, não caia na reclamação, não caia na blasfêmia, não caia na tristeza e na depressão com a sua doença. E se for chegado o momento de morrer, e esse momento é Deus quem determina, essa pessoa que foi ungida com a unção dos enfermos, ela além de tudo vai estar protegida contra as tentações do maligno, do demônio, que vem na hora da nossa morte nos colocar à prova, tentar nos afastar de Deus nos nossos últimos pensamentos. E ela vai sim ajudar aquela pessoa a morrer na graça e ser salva. Por isso, vamos pedir hoje pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, que nós aceitemos a debilidade do corpo que é própria da nossa condição, que nós saibamos oferecer com confiança os achaques das doenças, sabendo que para nós que somos filhos de Deus, tudo contribui para o bem, e quando nós tivermos a oportunidade de assistir, de ajudar, de estar ao lado de alguém enfermo da nossa convivência,
que nós não percamos esse tesouro e que nós sejamos a extensão desse braço, dessa mão amorosa de Jesus Cristo, que com compaixão olha, estende a sua mão e cura. E nós temos esse poder, talvez não de curar como Jesus curou, mas de ajudar a sanar as feridas da alma daqueles que o Senhor nos confiou. Que Nossa Senhora de Lourdes interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.